Muito boa tarde a todos. Agradecemos a presença na sala dos nossos conferencistas, oradores e moderadores nesta nossa conferência virtual, alusiva ao Dia da Liberdade e da Democracia. Agradecemos a si também, que nos acompanha através da nossa página do Facebook, pela sua presença virtual. Muito obrigada. E sem mais delongas, convidamos neste momento para fazer a abertura oficial desta conferência o Presidente do Partido, Dr. Ulisses Correia e Silva. Ao púlpito, por favor. Muito boa tarde. Gostaria de saudar de forma particular a todos que nos acompanham via plataforma, online. Esta conferência acontece neste formato porque nós estamos ainda em pandemia e devemos evitar situações de ajuntamento, mas, ao mesmo tempo, permite-nos alcançar um número alargado de pessoas, militantes, simpatizantes, dirigentes do MPD, num dia importante. E gostaria de agradecer também os conferencistas que aceitaram participar neste encontro e neste evento, que se justifica pelo facto, primeiro, de 3 de janeiro ser uma grande referência na vida da nação cabo-verdiana, o Dia da Liberdade e da Democracia. Segundo lugar, pelo facto do MPD ter sido um protagonista importante para que este dia pudesse ser comemorado como nós estamos a fazê-lo depois de 31 anos. Terceiro lugar, pelo facto de termos que marcar sempre esta data. Não só para ser um referencial histórico, que é, mas para ser um momento também de reflexão sobre o percurso de Cabo Verde, exaltação, porque somos de facto uma democracia de referência em África, mas de referência mundial, mas ao mesmo tempo momento de projeção do futuro, tendo em conta que não há nenhuma democracia completa, totalmente construída, é obra de mulheres e homens, de instituições, da sociedade, de sistemas, exige aperfeiçoamentos, exige cuidados, exige proteção, exige aprimoramento. Gostaria de dizer que 31 anos se passaram e vamos comemorar também 30 anos da Constituição da República de 1992. Em 25 de setembro, a Constituição que permitiu introduzir em Cabo Verde a democracia liberal constitucional. Uma Constituição que é uma referência até hoje, porque foi objeto de revisões, mas tem o seu escopo essencial ainda presente e permanente. E representa aquilo que foi também o desejo e o sonho de várias gerações. Do nosso entendimento, o processo democrático em Cabo Verde tem vários protagonistas. Sim, senhor, tem um protagonista importante, o MPD, mas tem um processo que não foi uma mera transmutação de regimes. Foi, de facto, de ruptura, foi, de facto, ruptura pacífica, mas ruptura relativamente ao sistema político, relativamente à introdução de um Estado de liberdades, relativamente à liberdade económica, a liberdade individual, a liberdade de imprensa, relativamente à vivência das pessoas com a democracia. Não foi só um dia em que as pessoas foram às eleições. Muito mais do que isso, foi de facto um regime que foi alterado, foi mudado por vontade do povo cabo-verdiano. E nós temos desafios, ainda bem que temos desafios na nossa democracia.
o desafio da sua consolidação, o desafio da sua proteção. E o desafio que começa desde logo pelo próprio sistema político, garantir que a democracia e a liberdade seja plenamente praticada pelos atores políticos, que seja divulgada e que sejamos o espelho, de facto, daquilo que os cidadãos também encontram de melhor na democracia. Que a nossa justiça seja mais célere e seja mais efetiva e eficaz, tendo em conta que a justiça é um pilar fundamental da democracia, é um pilar fundamental de controlos, que os americanos chamam e os ingleses chamam de check and balance, que o controlo social seja expresso também de forma cada vez mais evidente, imprensa livre, comunicação social a expressar o seu trabalho e que possamos também ter imparcialidade e independência daqueles que fazem a produção da comunicação social. Temos o desafio da eliminação da pobreza extrema. Isto tem tudo a ver com as liberdades, tornar as pessoas cada vez mais livres, menos condicionadas, com mais opções de vida, com possibilidade de terem aquilo que a nossa Constituição estatui, que é a dignidade da pessoa humana. E a dignidade passa desde logo, por acesso a bens básicos, acesso ao rendimento, acesso a uma habitação condigna e acesso a condições de autonomia e autossuficiência, que não fiquem dependentes do Estado, dependentes de ações de caridade ou ações apenas de caridade que depois possa trazer como contribuição ou como contrapartida criação de relações de dependência e de subjugação. Por isso é nosso propósito fazer com que possamos defender estas balizas com efetividade. Estando no governo, temos responsabilidades acrescidas e é por isso que nós lançamos um programa muito forte de eliminação da pobreza extrema que vai ao encontro deste desígnio da dignidade da pessoa humana. Por último, referir que em 2017 Cabo Verde teve um grande ganho. O dia 3 de janeiro não era comemorado com dignidade institucional no Parlamento. Passou a ser. E esperamos que seja para perdurar no tempo, porque é um dia que merece ser celebrado por todos os cabo-verdianos, no país e na diáspora. E termino agradecendo a todos, desejando um bom dia da liberdade e da democracia, um bom ano, que sejamos cada vez mais fortes e resilientes. Esta nação tem condições de desenvolvimento e, com democracia forte, com o Estado de liberdades cada vez mais aprimorado, estaremos a estabelecer as boas bases para o desenvolvimento. Muito obrigado e obrigado para os nossos conferencistas poderem partilhar com um conjunto largo de cidadãos que se revêem no MPD um momento histórico importante. Obrigado. Convidamos, neste momento, a doutora Filomena Delgado, na qualidade de secretária-geral do MPD, para a sua intervenção. Boa tarde. Nós temos esta tarde, na nossa conferência, dois conferencistas e que são protagonistas também da política em Cabo Verde, desde antes da independência, o período da independência e o período da democracia. E o primeiro tema da nossa conferência vai ser apresentado pelo Dr. Jacinto Santos. O tema 13 de janeiro de 1991, 13 de janeiro de 2022, os grandes desafios da democracia cabo-verdiana. O Dr. Jacinto Santos é figura muito conhecida no nosso país, diplomado em altos estudos de políticas sociais, especialista em economia social e solidária, cofundador do Movimento para a Democracia,
deputado e líder parlamentar e primeiro líder parlamentar do MPD, foi presidente da Câmara Municipal da Praia de 1991 a 2000, empreendedor social e empresário. O Dr. Jacinto Santos tem a palavra. Boa tarde. Muito obrigado, Sr. Presidente, pelo convite. Colegas de muita labuta, ainda estamos vivos, não como em 3 de janeiro de 1991, mas estamos aqui. O Dr. Lourenço Lopes disse-me que eu tenho mais ou menos 20 minutos para fazer a minha comunicação e é com muito gosto que partilho com todos os amantes da liberdade, os militantes, dirigentes e simpatizantes do MPD, a reflexão que neste dia pude fazer sobre os desafios da nossa democracia. Cabo Verde fez uma transição democrática com sucesso. O país abraçou a democracia liberal ocidental, edificou o Estado de Direito e abriu a sua economia ao privado e ao mundo. Os cabo-verdianos, depois de experienciarem 15 anos do regime totalitário do Partido Único, recuperaram sua liberdade, alicerce da democracia, tendo protagonizado durante 30 anos 2 alternâncias do governo em eleições livres, universais, competitivas e democráticas, também em eleições municipais e presidenciais. A nossa democracia tem sido bem cotada no ranking internacional, faz parte das democracias modernas e desenvolvidas e está entre as primeiras em África, o que constitui um estímulo para elevarmos o seu patamar, aperfeiçoando-a e tornando-a mais eficaz e mais responsiva. Se é certo que o movimento popular, que emergiu da sociedade civil em finais de 89, terá sido o principal impulsionador das transformações políticas que culminaram com a substituição do regime de Partido Único, não é menos certo que a transição democrática cabo-verdiana, inserida na categoria das transições pactuadas, isto é, o resultado de entendimentos entre o PICV e o MPD, ficou a meio caminho e deixou buracos que 30 anos depois estão por preencher. As 2 forças políticas em presença optaram, e bem, pela via da reforma. O movimento emergente nunca quis optar pela via da revolução para depor o regime. Uma via correta em relação à qual o país é tributário da estabilidade política, institucional, social durante esses 31 anos de vivência democrática. 31 anos depois, fica claro, pelo menos para mim, que a transição democrática ficou a meio caminho, porque não incidiu sobre o fundamento ideológico do regime anterior, deixando um vazio político e ideológico que tem vindo a ser preenchido com consistência, diga-se de passagem, pelo PICV, baseado no conceito e praxis política que busca o enraizamento na sociedade e a construção de uma representação assente na sua legitimidade histórica, da sua assunção como partido criador do Estado, fazendo deste um instrumento para a execução das suas políticas enquanto sua criatura. A instrumentalização do Estado e das demais instituições, resumida na função de dirigir e mudar a sociedade,
é o ADN do regime anterior e é o seu fundamento ideológico. O PCV nunca se abdicou do seu pensamento ideológico profundo e, de facto, nunca prescindiu da conquista que diz ter alcançado por mérito próprio e que lhe conferiu o lugar de núcleo central dirigente de primeira e principal instituição do sistema político nacional. É com este substrato de fundo que se pode explicar a recuperação do PCV no contexto da democracia e da construção do Estado de Direito após a substituição do regime e ter sofrido duas derrotas com maiorias qualificadas do MPD. Efetivamente, o MPD, ao longo desses 31 anos de democracia, não desenvolveu aquilo que se chama a função programática do partido. Isto é, não fez o desenvolvimento do seu pensamento político e a disseminação na sociedade de forma sistemática do seu projeto de sociedade, corporizado na Constituição de 1992, que consumou o advento da Segunda República. Nem soube tirar proveito do facto de o processo lhe ter proporcionado a oportunidade irrepetível de ter aprovado sozinho a Carta Magna do país, que marca a mudança mais profunda, porque estrutural, ocorrida de 1975 a esta parte. Ao não assumir, por vicissitudes várias, omissões, talvez ingenuidade política, a ação política de libertar o Estado da armadilha ideológica do regime anterior, o MPD corre o risco de ver secundarizado o seu papel liderante no processo de restituição da liberdade aos cabo-verdianos, da construção da democracia e do Estado de Direito. Durante 30 anos, o MPD não cumpriu a missão que a história no processo político lhe colocara nas mãos: eliminar do aparelho do Estado a ideologia oficial do regime anterior e contribuir de forma efetiva para o desenvolvimento da cultura democrática, através de um sistema de ensino assente sobre os valores da democracia e da dignidade da pessoa humana. Para além de não ter dado combate democrático às reminiscências persistentes da ideologia oficial do Partido Único, impregnada no aparelho do Estado e em largos setores da sociedade, quiçá no seio do próprio MPD, este partido ajudou na sua sedimentação, precisamente naquilo que é menos perceptível ao cidadão comum e acontece de forma difusa nos rituais do poder e de representação simbólica. O facto de a transição democrática ter privilegiado a dimensão institucionalista, diria a conformação do país e da sociedade ao novo regime político e ao novo sistema de governo, assim como as grandes reformas estruturais, com foco na construção de uma economia de base privada inserida na economia mundial, fizeram com que não se desse a devida atenção à construção de um Estado liberto do domínio partidário. Esta componente não apreendida do processo, por inércia ou pelo estado de enamoramento pela democracia, não permitiu-nos enxergar que o Estado pós-colonial foi, ab início, a criatura de um partido que se definiu como seu criador. O Estado pós-colonial nasceu torto. Como se não bastasse, na fase de pré-transição, o então Partido Único transferiu de forma massiva para o Estado os seus quadros e funcionários, educados e treinados ideologicamente no conceito de que o partido é o criador do Estado. Assegurou a disseminação e a perpetuação do partido no Estado, com quadros que guardam lealdade partidária em primeiro lugar. Este é o nó que a democracia cabo-verdiana terá que desatar, sob pena de o Estado de administração
ser capturado pelos partidos políticos e aumentar cada vez mais a sua dimensão e que se tornará insuportável em consequência de cada alternância do poder. E num sistema bipartidário quase perfeito como o nosso, o partido que deixar de realizar a sua função distributiva está condenado ao fracasso, porque perde a capacidade de atrair novos quadros e novas competências. Assim, o MPD, como partido do governo, por razões, diria quase de sobrevivência política, não tem outra alternativa senão assegurar a função distributiva para os seus quadros, sob pena de ficar arredado da máquina administrativa do Estado, infelizmente transformada em arena do combate político em Cabo Verde. Assim aconteceu em 2016, com a nova segunda alternância. O facto de termos transitado para a democracia nunca significou também que o partido mentor e criador do regime totalitário tivesse abdicado ou rejeitado a sua ideologia. Isso não era expectável. Razão da sua existência. Adaptado ao novo regime político, o ex-Partido Único nunca desistiu do seu ideal de dirigir e mudar a sociedade e de ser o lugar de núcleo central dirigente da primeira e principal instituição do sistema político nacional. Esta é, porventura, a maior frustração do PCV. Efetivamente, o facto de não se constituir no lugar de núcleo central dirigente da primeira e principal instituição do sistema político e, portanto, o desejo de ser o partido dominante. E é isto que confere a intemporalidade e a intergeracionalidade do combate político entre o MPD e o PCV. Portanto, trata-se de uma dimensão ideológica do combate democrático. O MPD nunca se assumiu como um partido de vanguarda. Nunca se assumiu como um partido revolucionário ou como um partido-nação, mas sim como um partido interclassista, intergeracional, humanista, sendo o seu valor fundamental a dignidade da pessoa humana enquanto, passa a redundância, valor absoluto. A liberdade é a mãe de todas as transformações e só o facto do MPD ter sido o maior protagonista e obreiro do processo de restituição da liberdade aos cabo-verdianos poderia ser o suficiente para dizermos: fizemos o que tinha que ser feito e terá valido a pena. Não. Porque seria, porventura, a atitude mais cômoda e diria até egoísta, porque o mais importante, o intemporal, o inadiável é defender sempre a liberdade, a democracia liberal, as instituições democráticas e o Estado de Direito. Viver em democracia e desenvolver-se em democracia tem que ser um ethos, um hábito, uma maneira de ser e de estar na vida pública e na sociedade. Objetivamente, a não consideração da continuidade da ideologia oficial do pós-regime da Primeira República levou a que o MPD tivesse adotado algumas atitudes ambivalentes e alguns no espaço político. Em alguns aspectos, contribuiu objetivamente, não intencionalmente, para o branqueamento da imagem do regime de partido único e dos seus principais dirigentes, e decorrentes dessas ambiguidades, o MPD tem pago faturas políticas não negligenciáveis, designadamente junto de uma franja considerável da sua base social de apoio. E não há volta a dar. E nenhuma ação de reinterpretação da história e das persistentes narrativas de apagar a década de 90 conseguem mandar para o limbo ou esquecimento
este facto total e irrepetível: a liberdade que desfrutamos hoje, a democracia que estamos a construir e aperfeiçoar, o Estado de Direito também em constante construção, a economia de base privada a ganhar terreno, o poder local democrático que temos hoje, só existem porque existiram o 3 de janeiro de 1991 e a Constituição de 1992. 3 de janeiro deve ser sempre, para o MPD e os democratas, o momento de reafirmação do nosso compromisso com a liberdade, a democracia liberal e o Estado de Direito, uma tarefa que deriva da natureza intrínseca do MPD, cuja completude, que é sempre uma obra inacabada, deve ser uma responsabilidade inalienável do MPD. Deve sempre enfrentar, em todas as circunstâncias, na situação ou na oposição e na sua intervenção na sociedade e a nível internacional. A liberdade é uma marca de nascença do MPD e o desenvolvimento de Cabo Verde é a sua sina. Os grandes desafios da democracia cabo-verdiana, vou terminar, estou lendo devagar porque estão essas pessoas na plataforma, não é? O sistema político cabo-verdiano comportou-se bem e demonstrou a sua resiliência. Em plena pandemia, fomos capazes de realizar 3 eleições, municipais, legislativas e presidenciais. As medidas restritivas da liberdade foram adotadas, no estrito respeito pelo Estado de Direito e com a aceitação da comunidade. A liberdade de expressão ganhou amplitude nas redes sociais e o debate político fluiu, tendo o país concluído um ciclo de eleições com estabilidade política, o que permitiu enfrentar o combate à pandemia praticamente sem clivagem político-partidária e instabilidade social. A pandemia agravou de forma profunda a situação económica e social do país, com particular destaque para as camadas mais vulneráveis da população. A pobreza extrema e a pobreza absoluta aumentou. O desemprego aumentou, assim como as desigualdades. A pobreza e as desigualdades são as maiores ameaças e desafios à democracia cabo-verdiana. A dificuldade ou a incapacidade de a democracia satisfazer as necessidades fundamentais e básicas das populações num nível satisfatório e justo é o convite para o surgimento de comportamentos antissistemas e do populismo, que nessas circunstâncias capitalizam a insatisfação popular e os votos de protesto. O populismo é um subproduto da democracia. Por isso, ele representa uma ameaça e aumenta a complexidade de ações em defesa da democracia e o seu combate exige um comprometimento com a democracia liberal, a defesa das instituições democráticas, do Estado de Direito e a ampliação da participação dos cidadãos na vida pública, tanto ao nível de órgãos de representação como em espaços e procedimentos da democracia direta e participativa, pelo que se tornam necessárias reformas e abertura do sistema político para que as reivindicações e a manifestação de correntes políticas diversas sejam um fator de fortalecimento e de aperfeiçoamento da democracia liberal e não da sua fragilização. 31 anos depois da institucionalização do regime democrático pluralista, pode-se afirmar que a democracia cabo-verdiana estabilizou-se e, segundo Samuel Huntington, é uma democracia consolidada, a avaliar pelo critério de eleições, de realização de eleições, pois já se realizaram 4 eleições que já asseguraram 2 alternâncias do governo. A maioria dos cabo-verdianos define a democracia como a melhor forma de governo. No entanto, essa mesma maioria considera que a democracia não responde às satisfações das necessidades das pessoas como devia. As abstenções são sinais de um certo desalinhamento
pois a miúdo se coloca a questão da representatividade ou da representação. Isto é, alguns setores da sociedade cabo-verdiana não se sentem representados nos seus representantes e no Parlamento. A renovação ou a substituição dos representantes do povo em eleições periódicas, livres, competitivas, justas e transparentes são um elemento central da democracia moderna. Contudo, não esgotam as amplas possibilidades de participação política. 31 anos depois, segundo Norberto Bobbio, urge que seja feita a extensão democrática. As vulnerabilidades estruturais e naturais próprias de uma pequena economia insular e arquipelágica e as orientações políticas do passado, apesar da mudança estrutural da economia cabo-verdiana, fizeram de Cabo Verde um país exposto aos choques externos, dependente da ajuda pública ao desenvolvimento, das remessas e, a partir de 1996, do turismo. Com um baixo nível de poupança, uma rigidez orçamental e margem fiscal reduzida, à procura de um modelo de crescimento mais adequado, de um modelo de governança efetivamente inclusivo, constitui um maior desafio de desenvolvimento, pois só um crescimento, a partir de 2 dígitos, o país será efetivamente desenvolvido, com uma distribuição mais equilibrada e justa do rendimento. Nesta perspectiva, a reformatação da organização política e administrativa do Estado, através da descentralização, é o caminho para se dar o salto no que concerne ao desenvolvimento das ilhas e à redução das desigualdades de desenvolvimento territorial em níveis aceitáveis pela comunidade nacional. Uma administração de matriz napoleónica e reforçada por uma centralização baseada nos princípios do centralismo democrático e da planificação centralizada representa hoje, apesar da implementação dos municípios, um dos maiores obstáculos ao desenvolvimento de Cabo Verde. A democracia liberal tem estado sobre ameaças a nível global. Regimes autoritários emergiram em plena democracia liberal, assim como líderes autocratas e autoritários. A pandemia sanitária aguçou os apetites dos autocratas e dos autoritários, que fizeram investidas para atacar o Estado de Direito, as instituições democráticas, a democracia liberal, a liberdade de expressão e os defensores dos direitos humanos. Partidos e movimentos lutam para impor uma democracia limitada, portanto iliberal, utilizando formas sofisticadas, que alguns já chamam de um neototalitarismo. A questão identitária de conteúdo racista e fascista, o nacionalismo exacerbado e o populismo de extrema-direita e de extrema-esquerda, a democracia tem que ser o remédio para as insuficiências que ela própria cria e não substituída. Cabo Verde, desde o seu povoamento e em contextos diferentes, esteve inserido no mundo. Não está imune ao que se passa lá fora e ao que acompanhamos todos os dias através da comunicação internacional, das redes sociais e das informações sobre a atualidade política e da agenda internacional. Na linha de que a democracia, as instituições democráticas, o Estado de Direito devem ser protegidos, constitui um desafio da primeira linha para dar combate, da primeira linha do combate democrático aos focos de práticas políticas que lançam elementos de coerção no interior do sistema político. No nosso sistema político, o garante da estabilidade política institucional é a Constituição da República. Portanto, o cumprimento escrupuloso da vontade popular, que através do método proporcional de onde garante a justiça representativa, não pode ser alterada por arranjos aritméticos de conjuntura. O cumprimento das regras básicas da democracia e do formalismo próprio do Estado de Direito, o respeito e o reforço das instituições democráticas e a aplicação rigorosa do princípio da separação e interdependência de poderes são o garante da estabilidade institucional. Nos últimos tempos, registram-se sinais preocupantes de deriva autoritária
que urge dar combate antes que seja tarde. O MPD, como partido do governo, não deve abdicar das suas responsabilidades políticas e do seu comprometimento com a liberdade, com a democracia liberal e o Estado de Direito. Não deve desperdiçar as suas energias ou distrair-se com questões internas, pessoais ou de grupos, mas sim deve olhar para o seu entorno, reforçar o seu posicionamento na sociedade, investir na capacitação política dos seus recursos humanos, qualificar a sua comunicação política e elevar a sua capacidade de ação política e partidária, assumindo, sem pestanejar, o combate democrático em defesa da democracia liberal, das instituições democráticas e do Estado de Direito de forma consistente e efetiva. O combate democrático exige a demarcação do campo político, com clareza, sem eufemismos e o artifício do politicamente correto, quando os fundamentais do regime político e do sistema do governo são ameaçados ou postos em causa, quaisquer que sejam os atores políticos e sempre que hajam fora dos poderes e funções que lhes são atribuídos pela Constituição. O MPD não pode ser omisso e complacente com práticas e discursos políticos que, de forma velada ou direta, ponham em causa o equilíbrio de poderes balizado pela Constituição da República. Nenhuma visão e outra forma de exercício do poder político estão acima ou contra a Constituição. E a responsabilidade de manutenção da estabilidade política institucional é partilhada, pelo que nenhum ator ou órgão se sobrepõe ao outro ou emite ordens como se existisse uma cadeia hierárquica do poder em que um dá ordem e outro se limita a cumpri-la. 31 anos depois, o MPD transformou-se numa força política indispensável a Cabo Verde. Ao seu desenvolvimento, à prosperidade geral dos cabo-verdianos, à liberdade, à democracia e ao Estado de Direito. Transformou-se no partido mais resiliente deste país. Superou 2 cisões internas. Muitos regressaram e desempenham hoje responsabilidades de direção no partido e altas funções na administração do Estado e exercem a sua militância nas estruturas de base do partido. Alguns não se refiliaram, abandonaram a estrutura e deixaram de fazer a militância partidária, como é o meu caso. Mas os ideais, o projeto de sociedade, que juntos sonhamos e demos corpo na Declaração Política de 14 de março de 1990, permanecem intactos dentro de cada um de nós e, como um pai e uma mãe não deixam de proteger os seus filhos quando estão em perigo, assim agimos e agiremos em defesa de um instrumento precioso, através do qual damos a nossa contribuição para o desenvolvimento do nosso país, quando entendermos ser necessário defender o MPD, os seus valores, a democracia e o Estado de Direito democrático. O tempo é de inovação. O tempo é de ruptura, de procura de novas propostas para responder às novas problemáticas, às novas aspirações e às necessidades dos cabo-verdianos. MPD tem que continuar a cultivar e praticar a sua veia reformista, esta dimensão que o distingue de todas as forças políticas em Cabo Verde. Muito obrigado. Viva 13 de janeiro, viva a democracia e viva Cabo Verde. Bom, nós felicitamos o Dr. Jacinto Santos pela excelente intervenção, que nos apela a todos à reflexão e da qual também se podem extrair vários outros temas para futuras conferências e futuros debates. Entretanto, vamos passar para o segundo tema, que é apresentado pelo Dr. Eugênio Inocêncio, 13 de janeiro, os desafios do desenvolvimento de Cabo Verde. O Dr. Eugênio Inocêncio é economista,
Foi deputado na Assembleia Nacional na altura da proclamação da independência, jornalista em Portugal na década de 80, deputado na década de 90 pelo Círculo da Europa, foi embaixador, presidente da Cabo Verde Telecom, empresário, vice-presidente da Câmara de Turismo de Cabo Verde, presidente da Associação do Turismo de Santiago e membro do Conselho Consultivo da Universidade de Cabo Verde. Convidamos o Dr. Eugênio Ciência a fazer a sua comunicação. Nossa diferença. Prezado Presidente do MPD, Dr. Ulisses Correia e Silva, na ocorrência, igualmente, Primeiro-Ministro de Cabo Verde. Obrigado pelo amável convite, que muito me honra, para apresentar o tema Os Desafios do Desenvolvimento de Cabo Verde, por ocasião do 13 de janeiro. Caro amigo Jacinto Santos, companheiro de tantas aventuras, sendo, sem dúvida, para mim, a maior de todas, a da independência do nosso Cabo Verde e da experiência da construção do primeiro Estado Nacional. Prezada Filomena Gonçalves, Presidente da Associação das Mulheres Democratas, campeã da defesa da igualdade do género e possuidora da visão particular trazida pela posição fundadora que as mulheres ocupam na sociedade. Caro Euclides Silva, Presidente da JPD, uma palavra especial, se me permite. Os jovens têm, nesta circunstância da história de Cabo Verde, um papel de grande relevo para o enfrentamento coletivo das dificuldades e das oportunidades disponíveis, o que vos coloca perante o crucial desafio de fazer diferente para que possam fazer a diferença na história do país e da humanidade. Caras e caros participantes neste importante evento de evocação, o 13 de janeiro significou, e acredito, significa e significará sempre e, acima de tudo, a liberdade para pensar e a liberdade para expressar o pensamento. Sobre estas duas liberdades assentam todas as outras, bem como todos os sonhos que comandam os indivíduos, as comunidades e a humanidade, nomeadamente o sonho do desenvolvimento. Fui desafiado pelo Presidente do MPD para falar sobre o sonho de Cabo Verde desenvolvido, isto é, para pensar em voz alta o processo de desenvolvimento do nosso Cabo Verde. Os riscos e desafios para Cabo Verde, especialmente na atualidade, são enormes, mas igualmente as oportunidades ocupam um lugar especial no nosso horizonte coletivo. Os tempos que vivemos são de elevado risco e, em simultâneo, de grandes desafios e enormes oportunidades. São tempos que funcionam como charneiras na história das nações, que ocorrem em ciclos de dezenas de anos e, em algumas circunstâncias, de centenas de anos. São tempos de partilha intensa e necessariamente abrangente. São os tempos em que se encaixam os desafios e a descoberta dos caminhos para o desenvolvimento de Cabo Verde, de onde uma primeira conclusão em jeito de sugestão. Senhor Primeiro-Ministro, a urgência do reforço institucional do Conselho de Concertação Social e, finalmente, a instalação das outras instituições de participação da sociedade civil previstas na Constituição da República, designadamente o Conselho Económico, Social e Ambiental, o Conselho das Comunidades e o Conselho para o Desenvolvimento Regional. Caras e caros, a pandemia evidenciou de forma extraordinária os riscos a que um pequeno país insular, de elevado valor geoestratégico
como Cabo Verde, está sujeito, mas simultaneamente clarificou os desafios e as oportunidades que se oferecem ao nosso país. Ouso fazer esta afirmação no que respeita às oportunidades. Cabo Verde é dos países a quem mais oportunidades se oferecem com a saída da crise que se instalou com a Covid-19. Nunca, como neste momento, estiveram tantas oportunidades disponíveis para Cabo Verde. Mas, como sabemos, as oportunidades não são como a chuva que cai por si própria. As oportunidades ou são trabalhadas e aproveitadas, ou assim como vêm, assim se vão embora para outros poisos mais eloquentes. Falar sobre os desafios para o desenvolvimento de Cabo Verde pressupõe fazer a caracterização prévia da nossa economia. De forma sintética, a economia de Cabo Verde apresenta as seguintes características. O turismo é o único setor dinâmico da economia. Representa cerca de 25% do PIB e é o maior empregador do país. Este setor está basicamente concentrado em duas ilhas, Sal e Boa Vista, com mais de 80% da entrada de turistas no país. Estas duas ilhas são de baixo povoamento, especialmente no momento de partida. A oferta turística apoia-se no produto Sol e Mar. A economia de Cabo Verde apresenta as características das economias a duas velocidades, com os setores tradicionais, nomeadamente a agricultura, a pecuária, o artesanato e as pescas, a não tirarem o proveito devido da procura induzida pelo turismo. O país apresenta altos índices de pobreza e de pobreza extrema. Igualmente, tem taxas de desemprego elevadas de 2 dígitos. A taxa de desemprego jovem é particularmente elevada. A taxa de desemprego dos jovens com formação superior é relativamente elevada. O país tem uma taxa de imigração elevada, principalmente jovem, e nos últimos anos, feminina. Cabo Verde é um arquipélago pouco povoado e com mais de metade da população a viver numa ilha, a Ilha de Santiago. O êxodo rural é persistente, especialmente para a capital e para as duas ilhas turísticas. Saltando considerações e justificações, permitam uma afirmação norteadora do processo de desenvolvimento de Cabo Verde. O turismo tem hoje e continuará a ter um papel da maior importância no desenvolvimento do país e a sua sustentabilidade coincide, em larga medida, com a necessidade da construção da sustentabilidade da economia no seu todo, ou seja, com o processo e os caminhos do seu desenvolvimento. Uma economia sustentável é necessariamente uma economia inclusiva, isto é, que beneficia a todos, em termos etários, de género, de extrato social e das regiões. Acontece proporcionando os seguintes equilíbrios: o equilíbrio social, o equilíbrio ambiental, o equilíbrio económico, o equilíbrio demográfico. De tal forma que os atuais cidadãos e cidadãs se sintam bem com a economia que acontece, com a garantia de que, com elevada probabilidade, o mesmo acontecerá com as gerações que se seguirão. Estes equilíbrios não são espontâneos e supõem o planeamento do que se pode e do que não deve ser feito, bem como, em consequência, do que se pretende fazer. O que envolve o bem-estar das famílias e das comunidades, a criação de emprego, a geração de oportunidades e a criação prévia e em sequência das condições que permitem aos nacionais e aos que vivem em cada região tirar partido dessas oportunidades. Oportunidades no emprego, nos negócios, na inovação. Importa, pois, evitar a construção de uma economia não sustentável, que conduz à desestruturação social das regiões, com graves implicações ao nível do modo de vida, da preservação e reforço da cultura e do ambiente e consequências gravosas ao nível da segurança e insegurança das populações.
A ocorrência de economias não sustentáveis tem conduzido em diversas regiões do planeta ao bloqueio e retrocesso de processos de desenvolvimento numa primeira fase prometedoras. E, em muitos casos, esse retrocesso tem sido acompanhado de complexos movimentos demográficos, com hiperconcentração em algumas regiões e desertificação humana noutras, bem como de intensos processos migratórios. A construção de uma economia sustentável deve ter em conta, entre outros, a competitividade internacional, o desenvolvimento do mercado interno como importante complemento das trocas internacionais, a urgência da construção de uma economia a uma única velocidade, com o planeamento e execução de um programa de articulação entre setores económicos e sociais e com um forte apelo ao ensino, à formação profissional, à segurança e à saúde. O combate eficaz a uma economia de monoproduto, ou seja, a diversificação da economia. Para um país como Cabo Verde, o reforço da qualidade e diversificação da oferta turística, nomeadamente com o aumento do peso da cultura, da história e da gastronomia. A questão demográfica deve ser uma das prioridades do planeamento de uma economia sustentável, prevenindo ou corrigindo as movimentações internas desordenadas, bem como as externas igualmente desordenadas, o que supõe uma clara política de imigração, com I, e uma política integrada de combate ao êxodo rural. A premente necessidade da combinação harmoniosa entre o programa de atração do investimento direto externo e um programa de patriotismo económico. Finalmente, e contemplando o que foi dito atrás, em jeito de coach e liderança, a necessidade do planeamento de novas políticas económicas e sociais, de novos instrumentos e de novos procedimentos. Mas não basta conceber e planear. É preciso agir de forma muito precisa e rapidamente. A Associação de Turismo de Santiago tem estado, desde antes da sua criação, em 2018, a trabalhar alguns aspectos concretos que se inscrevem tanto na perspectiva da sustentabilidade do turismo quanto na do desenvolvimento da Ilha de Santiago e do país. Desde logo, na perspectiva de que é a procura que lidera o funcionamento do turismo mundial e que, por isso, deve ser necessariamente incluída na concepção e sistematização das medidas e instrumentos a serem criados. A partir desta assunção da relação entre a procura e a oferta, na perspectiva da construção de um turismo inclusivo e sustentável, a Associação de Turismo de Santiago selecionou um conjunto de projetos e ideias em forte parceria com o Ministério do Turismo, diversos departamentos do Estado e as 9 câmaras municipais da Ilha de Santiago. Destacadamente, a Central de Compras de Santa Cruz, os projetos piloto a começar em termos de operacionalização pelo projeto piloto de Babosa no município de São Salvador do Mundo, Picos. A ideia da necessidade da construção de 2 portos multiusos, um em Pedra Badejo, para fazer a ligação rápida e com qualidade com a Ilha do Maio, e um porto idêntico na Ribeira da Barca, para fazer a ligação com as mesmas características com Mosteiros na Ilha do Fogo. Como disse acima, a sustentabilidade do turismo está relacionada igualmente com a capacidade do país de diversificar a sua economia e de ter sucesso no desenvolvimento de outros setores dinâmicos e criadores de oportunidades e de riqueza. A Associação tem participado na discussão nacional em torno da criação de condições para o arranque de novas atividades económicas, com destaque para as que se apresentam com uma relação direta com o turismo, nomeadamente a criação de uma plataforma internacional de saúde em Cabo Verde, a criação de uma plataforma internacional de serviços financeiros em Cabo Verde, o reforço da economia marítima nacional. O debate em torno de um programa articulado de fomento empresarial tem sido um dos elementos-chave da atividade da Associação. 2 aspectos têm merecido destaque especial neste domínio: o estabelecimento de um programa de patriotismo económico
que estimule e acompanhe o empresariado nacional, a criação de um banco de fomento que seja capaz de dinamizar o sistema de financiamento da atividade empresarial nacional. Por último, a questão do caráter cultural do desenvolvimento e o papel central da qualidade. A Central de Compras de Santa Cruz. A Central de Compras de Santa Cruz é um projeto que procura dar um contributo à luta contra a economia a duas velocidades, criando as condições para que os setores tradicionais, nomeadamente a agricultura, a pecuária, o artesanato e as pescas, tenham acesso à procura induzida pelo turismo em condições de sustentabilidade. A Central de Compras dispõe já do primeiro estudo elaborado pela CIMAB, prestigiada instituição portuguesa que lidera os mercados abastecedores em Portugal. O projeto da Central de Compras de Santa Cruz contempla 13 unidades a serem construídas na Chá da Igreja, em Santa Cruz, inicialmente ocupando um espaço de 14 hectares, um mercado abastecedor, um parque industrial e uma feira da banana. Diversos contactos foram já estabelecidos com parceiros internacionais de vários países disponíveis para se associarem ao projeto. Em relação à Feira da Banana, destaque-se a instituição similar que na Ilha da Madeira, há 25 anos, desenvolve um projeto semelhante e que promove a banana para o mercado interno e o externo e que associa mais de 5.000 agricultores. De notar que 15% da banana madeirense é consumida internamente, com relevo para os turistas, e 85% é exportada. Por iniciativa do Sr. Ministro do Turismo e dos Transportes, foram retomadas as reuniões com a CIMAD e foi criado um grupo de trabalho que já está operacional. O projeto piloto da Babosa. O projeto piloto da Babosa, na região de Picos, tem como ponto de referência especial o espetacular Pico de Antónia. Abrange uma comunidade rural com cerca de 850 pessoas e 180 famílias. Apoia-se na ideia do turismo inclusivo e tem estado a ser trabalhado por uma equipa de que a associação faz parte e que integra a Câmara Municipal, o Ministério do Turismo, diversos departamentos públicos e a empresa local que irá funcionar como coach do projeto, a Quinta da Vovó Joana. A ideia básica do projeto é a identificação e o apoio sistémico a diversos microprojetos, um para cada uma das famílias, em áreas as mais diversas e adequadas, incluindo o turismo, e fazê-las funcionar em rede local e global, com a prestação de serviço da Quinta da Vovó Joana, como coach, e da Central de Compras de Santa Cruz. Com os trabalhos já iniciados, a Associação de Turismo de Santiago foi já contactada por promotores de outros municípios para a criação de outros projetos piloto. São os casos da Serra da Malagueta, que envolve o território e populações dos municípios de Santa Catarina, São Miguel e Tarrafal, da Chá da Leite e da Ribeira da Barca, do município de Santa Catarina. Diversos outros projetos piloto, em todos os municípios, têm estado a ser discutidos com empresários locais e com representantes das câmaras municipais. Uma plataforma internacional de saúde em Cabo Verde. O desenvolvimento de uma plataforma internacional de saúde está a ser trabalhado por uma equipa criada pelo Governo no âmbito do programa Ambição 2030 e apresenta já resultados concretos ao nível de identificação de iniciativas empresariais internacionais que se mostram disponíveis para, entre aspas, estudarem a hipótese de investir em Cabo Verde. Fecha aspas. São 3 os eixos estratégicos da construção da Plataforma Internacional de Saúde em Cabo Verde. Primeiro eixo, a nossa capacidade interna para construir os serviços de elevada qualidade que a prestação de cuidados de saúde pressupõe. O sucesso do combate à Covid-19 prova esta capacidade. Segundo eixo, o reconhecimento e aceitação por parte dos países africanos de que esta Plataforma Internacional de Saúde em Cabo Verde é possível e desejada. O pano de fundo deste indispensável reconhecimento foi construído ao longo dos anos. Existe e é sólido.
A construção de uma plataforma internacional de saúde terá um efeito indutor a vários níveis sobre Cabo Verde, do ponto de vista social, de bem-estar nas nossas ilhas, do ponto de vista económico e da atração de investimento para todos os setores de atividade, desde o turismo ao setor financeiro, passando pela agricultura. E com uma influência marcante na modernização do ensino e da formação profissional. O terceiro eixo, a organização de parcerias empresariais internacionais para garantir a oferta dos diversos serviços que integram a plataforma. Relembro os subsetores que integram a Plataforma Internacional de Saúde. A saúde para o turista, o turismo de saúde, a assemblagem de equipamentos de saúde e a sua manutenção, a produção de medicamentos e de vacinas, a criação de um centro de certificação de medicamentos e de procedimentos médicos em Cabo Verde. Na estruturação destas parcerias, a assinatura de um protocolo com a Organização Mundial da Saúde é fundamental e a equipa criada para o efeito está a trabalhar nesse sentido. Em relação aos países de origem do investimento empresarial para a organização da oferta, diligências estão em curso, nomeadamente com os Estados Unidos da América, a China, Portugal, Israel e o Brasil. O Programa de Patriotismo Económico. Para restabelecer o equilíbrio entre o investidor nacional e o investidor externo, é crucial que o Estado, em articulação com as associações empresariais, a par do Programa de Atração do Investimento Direto Externo, conceba e ponha em prática um programa de patriotismo económico. Estes dois programas são fundamentais para o desenvolvimento do país. Devem ser encarados como as duas faces da mesma moeda, que devem andar a par. O programa de patriotismo económico deve assentar em dois tópicos principais. Um programa de estímulo à cooperação empresarial nacional. 2. Um programa de apoio ao equilíbrio entre o investidor externo e o investidor nacional. O Banco de Fomento. O nosso sistema bancário é insuficiente para os desafios de desenvolvimento que se colocam ao país. Os empresários nacionais sentem e sofrem essa insuficiência todos os dias. E os empresários internacionais que aceitaram o desafio de acreditar em Cabo Verde também o sentem todos os dias. Sublinhe-se que a nossa banca comercial é competente, presta um serviço de qualidade e criou uma cobertura do território nacional digna de elogios. A necessidade da criação de um banco de fomento diz respeito à natureza dos instrumentos e à premência da sua adequação aos efeitos pretendidos. Do ponto de vista da preparação dos recursos humanos para a gestão do futuro banco de fomento, a acumulação de conhecimento e prática pelo Grupo Proempresa é um ativo da maior importância e que dá confiança. Estou convicto que a existência do Banco de Fomento e a sua ação de liderança no tocante ao financiamento das inúmeras oportunidades para um país plataforma, como é de vocação Cabo Verde, vai fazer melhorar o desempenho de todo o sistema financeiro nacional e, quiçá, induzir o processo de criação da tão desejada praça financeira no país. Finalmente, Cabo Verde dispõe de todas as condições objetivas internas e externas para construir o seu desenvolvimento, em especial com a reestruturação em curso da economia global provocada pela pandemia da Covid-19. O desenvolvimento é um ato de paixão coletiva, é um ato de cultura. O desenvolvimento não é uma solução técnica a problemas como o desemprego, a pobreza ou as dificuldades de transporte, nem é um somatório de sucessos localizados em sectores de atividade ou regiões. O desenvolvimento é uma integração de ações concertadas e articuladas que fazem convergir as expectativas com as realizações. É uma mobilização geral das forças da nação, que utiliza os conhecimentos e serviços da técnica e da tecnocracia, como utiliza os serviços de outros prestadores de serviço. Muito obrigado.
Agradecemos ao Dr. Eugênio Inocêncio pela intervenção também excelente. Uma tarde muito rica em que todos pudemos escutar duas excelentes intervenções. Aos desafios da democracia, falámos lá a seguir, aliámos aos desafios do desenvolvimento de Cabo Verde. Teremos todos tomado boa nota, particularmente o Sr. Presidente do MPD e Primeiro-Ministro, e todos nós, ficando com o compromisso de trabalhar para o desenvolvimento sustentável de Cabo Verde. Infelizmente, as condições não permitem o debate, mas teremos tempo também, noutras ocasiões, para voltar ao que foi aqui tratado, pelo que passamos ao encerramento, pedindo capacidade de síntese à Presidente da Associação das Mulheres Democratas e ao Presidente da JPD. Convidamos assim a doutora Filomena Gonçalves, Presidente da Associação das Mulheres Democratas, para a sua intervenção. Senhor Presidente do Movimento para a Democracia, Dr. José Ulisses Correia Silva, Senhora Secretária-Geral do MPD, Doutora Filomena Delgado, Doutor Jacinto Santos, nosso democrata, Engenheiro Eugênio Inocêncio, nosso orgulho, homem de visão e sempre para o desenvolvimento, deputado, presidente da JPD, Dr. Euclides Silva, incansável jovem democrata, sempre a trabalhar para o desenvolvimento do nosso país, senhor membro da Comissão Política, Dr. Lourenço Lopes, companheiro de longas lutas, minhas senhoras e meus senhores. Depois de ouvirmos estas duas ricas intervenções, apraz-nos perguntar, a partir de hoje, o que é que vamos fazer em defesa da nossa democracia, para a consolidação da nossa democracia e para erguermos cada vez mais a nossa bandeira da dignidade da pessoa humana. É com muita gratidão e grande humildade que aceitei esta tarefa, este desafio, na qualidade de Presidente da Associação das Mulheres Democratas, fazer a intervenção de encerramento desta conferência de Dia da Liberdade e da Democracia. Já se disse tudo o que havia a dizer, já se fez o enquadramento histórico, já foram deixadas aqui pistas de reflexão e de desenvolvimento. E sim, agora é a hora de agirmos. Agora é a hora, sobretudo, de planificarmos, é a hora de analisarmos lá onde ainda existem sinais de fraqueza ou de necessidade de enraizamento da nossa democracia, para juntos trilharmos este caminho, porque a democracia veio para ficar e a democracia vai ser cada vez mais pujante e a democracia é o futuro do nosso país. Os obreiros da democracia, que muito nos orgulham, que foram os fundadores do MPD, fizeram uma promessa ao povo das ilhas de nunca mais viverem oprimidos, de nunca mais serem coartados nas suas liberdades e, sobretudo, que todos somos cabo-verdianos, somos iguais nos termos da lei e todos temos a dignidade humana. Dentro deste nosso universo cabo-verdiano, nós temos um género muito importante, que é o género feminino, que somos nós, as mulheres. Todos nós sabemos o papel que nós, mulheres, desempenhamos também na construção
deste grande edifício que é a nossa democracia, todos sabem a contribuição, sobretudo nos pleitos eleitorais que as mulheres dão. E o último ano foi o ano campeão da contribuição das mulheres nas eleições. No espaço de 12 meses, tivemos 3 eleições no país e, sim, a dedicação das mulheres, a participação e, sobretudo, há que realçar as participações anónimas e sem interesses para que a democracia, sim, vinque cada vez mais na nossa sociedade. Sabemos que nós, as mulheres, somos o pilar da nossa sociedade. Sabemos também que nós lideramos a instituição mais sagrada e mais importante da nossa sociedade, que é a instituição família. Queremos dizer que sim, nós as mulheres continuaremos a dar toda a nossa contribuição para que, lá onde existir necessidade de defender os princípios e valores democráticos, sejam defendidos e que ganhem sempre. Também sempre estivemos e continuamos a estar com mais força disponíveis para que juntos continuemos a trabalhar para o bem-estar do povo cabo-verdiano. Sim, estamos disponíveis para trabalhar com o Governo da República para que combata a pobreza extrema, que nós, as mulheres, entendemos que é de suma importância, porque também a democracia só estará a desenvolver se, sim, conseguirmos erradicar a pobreza extrema. Nós temos que agradecer às mulheres deste grande partido por sempre estarem disponíveis a trabalhar, por sempre dizerem sim a Cabo Verde, por sempre dizerem sim à dignidade da pessoa humana. Agora é a hora de redefinirmos, sim, é a hora de reforçarmos as sinergias intrageracionais, sim. Agora é a hora de também abrirmos cada vez mais para que tenhamos forças novas, para que tenhamos mais pessoas disponíveis para trabalharem e, sobretudo, para que sejamos cada vez mais fortes na defesa da nossa democracia. Mulheres democratas, mulheres do mundo. Sendo a democracia nosso maior ativo e sendo agora a hora de agir e de inovar e levar o nosso maior ativo, é chegar, sim, o momento de arregaçarmos as mangas e trabalhemos sem cansar, trabalharmos juntos com o objetivo único que é desenvolvimento de Cabo Verde. Se estivermos juntos, com objetivos traçados, com planificações e, sobretudo, tivermos a nossa maior bandeira, a defesa da democracia, a defesa do humanismo e a dignidade humana, sim, a nossa democracia, para além de ser a campeã africana, para além de ser bem vista na democracia mundial, acreditamos que a nossa democracia passará a ser também campeã mundial. Muito obrigada. Para a sua intervenção, o Dr. Euclides Silva.
Muito boa tarde a todos. Começo por cumprimentar o Sr. Presidente do MPD, Sr. Ulisses Correia Silva, Sr. Secretário-Geral, Sr. Presidente da Associação das Mulheres Democratas, companheira Filomena Delgado, Srs. Oradores, Jacinto Santos e Eugênio Inocêncio, também o Sr. Lourenço Lopes, Secretário de Estado Adjunto do Primeiro-Ministro. E terminado esta conferência, alusivas ao 13 de janeiro, uma data que é muito cara ao MPD, mas também, sobretudo, à JPD, uma data que nós sempre comemoramos com pompas e circunstâncias um pouco por todo o país, porque é a data que marca claramente um ponto de ruptura entre os mais de 5 séculos da dominação colonial e da imposição do regime autoritário e totalitário, e marcou a ruptura com esta época e a entrada de Cabo Verde no concerto de nações civilizadas, livres e democráticas, onde o povo e as pessoas se encontram sempre no centro daquilo que é toda a atuação política. E só por este facto, nós, a JPD, o MPD, mas a juventude cabo-verdiana, tem motivo de sobras para comemorar. Se antes o que valia eram as ideias, os ideais, aquilo que as pessoas liam nos manuais e tentavam implementar essas ideias, mesmo que a base da força, da violência e da imposição, hoje o que conta são as pessoas, a dignidade da pessoa humana, e é isso que também está plasmado na Constituição da República de Cabo Verde, Constituição esta aprovada em 1992, que define um catálogo de direitos muito vasto, e também é graças ao 13 de janeiro que hoje somos considerados um dos países mais democráticos de África. Em todos os índices que são publicados, estamos sempre no pódio, primeiro, segundo, terceiro lugar, o que é este facto também que nos orgulha a todos. Ontem, numa das conferências, numa das palestras que realizamos para assinalar o 13 de janeiro, uma adolescente de 12 anos e deu o seu testemunho, disse que a sua avó lhe disse que ela e a geração dela nasceu num tempo de glória. E aquela adolescente tentava descrever porque é que a avó tinha dito que nós nascemos em tempos de glória. Tempo de glória porque a avó dela nasceu nos anos 30, teve que fugir para São Tomé e Príncipe, não para fazer turismo, não para ir deliciar das belas praias de água de coco e outras coisas, e outros atrativos que São Tomé e Príncipe tem, mas fugiu simplesmente porque tinha passado uma semana sem comer, teve que se deslocar do interior para a praia, apanhou o primeiro barco e foi se desenrascar em São Tomé e Príncipe sem saber o que é que tinha encontrado. Mas também a avó contou que no tempo dela, mesmo depois de regressado a Cabo Verde e com a independência, toda uma geração estava convicto que iam ganhar liberdade, democracia e prosperidade. O que encontraram foi perseguição, polícia política, milícias de zonas, onde não tinham liberdade para se reunirem, para defenderem as suas convicções, e o avô contou que, quando tinha que ir para Portugal, conseguiu um visto para ir trabalhar em Portugal, teve que pedir autorização à polícia e ficou à espera até 20 e 30 minutos antes de apanhar o voo de praia para São Vicente, para saber se tinha ou não autorização da polícia, que dependia pura e simplesmente da boa vontade ou não da polícia, porque não haviam critérios claros. E o avô então estava a contar que a nossa geração nasceu num momento de glória, porque a geração dele teve que passar por todas aquelas amarguras que não gostaria de ter passado. Só por este facto, a juventude cabo-verdiana deve comemorar vivamente o dia 13 de janeiro, a liberdade e a democracia, mas a democracia e liberdade não são dados adquiridos e, tal como a avó da jovem que participou na nossa palestra de ontem, só damos conta do valor da liberdade e da democracia, só damos conta do ativo tão importante que é a liberdade e a democracia quando estamos numa situação em que não temos nem liberdade, nem democracia. E a nossa geração, que nasceu, cresceu e conviveu com a liberdade e a democracia, podemos achar que a liberdade e a democracia são coisas banais, que nós não devemos lutar por ela, que nós não devemos alimentá-las todos os dias. Mas é necessário fazer porque a história reza que já houve países no passado que eram livres, democráticos e prósperos, que, por causa de algum descuido, tornaram-se em países autoritários, ditatoriais e que envergonham o mundo. Hoje em dia temos ameaças à democracia, temos ameaças à liberdade, e uma das principais ameaças
da liberdade e da democracia é o populismo emergente um pouco por todo o mundo, e em Cabo Verde nós não estamos imunes a estes fenómenos. Temos populistas a campearem um pouco por todo o lado. Infelizmente, de uma forma muito sábia, os cabo-verdianos têm rejeitado e têm resistido a esta nova onda de populistas, e nas eleições têm estado a dar respostas contundentes aos mentores dessas ideias. Mas é necessário lutarmos, é necessário não baixar a guarda. E uma das lacunas que tem sido apontada à nossa democracia ao longo dos últimos anos é a fraca participação política e cívica dos cidadãos. E esta fraca participação tem sido, sobretudo, dos jovens. Temos tido cada vez mais jovens a se desinteressarem pela política, pela forma como a política é feita. É necessário fazer uma reflexão muito profunda e tentar perceber porquê que os jovens da nossa geração têm pouco interesse pela política. Quando falo de pouco interesse, não votam, participam pouco nas atividades dos partidos políticos, mas também criam poucos movimentos cívicos, políticos e mesmo associativos. Temos estado a registrar uma degradação muito grande daquilo que é a participação cívica dos jovens, mesmo nos clubes de futebol, associações juvenis, associações de bairros. Há cada vez menos interesse dos jovens para se dedicarem também ao voluntariado, que é necessário também o MPD liderar este processo para perceber porque é que os jovens estão desencantados, e para fazermos também as reformas necessárias para que o nosso partido também torne um partido mais atrativo para os jovens, para que os jovens possam sentir também que no MPD, que é um partido fundador da liberdade e democracia em Cabo Verde, os jovens também possam se sentir em casa, possam sentir que as suas ideias possam vincar no MPD e que possam também ser úteis ao MPD na construção de um Cabo Verde melhor, de um Cabo Verde que todos nós almejamos. E para finalizar, diria que é necessário também conhecermos todo o processo que culminou com o 13 de janeiro, que hoje sentimos que é uma data que todos os cabo-verdianos têm um carinho especial por 13 de janeiro. Acho que já ultrapassamos aquela fase em que havia os negacionistas do 13 de janeiro, que hoje reparamos, todos os cabo-verdianos, ou pelo menos a maioria dos cabo-verdianos, comemoram o 13 de janeiro e sintam que 13 de janeiro é uma data importante para a nação cabo-verdiana. Mas é necessário estudar esse período transitório, perceber o que é que se passou, mas também estudar o período anterior, não só de 75 a 90, mas toda a história de Cabo Verde no seu todo, não para punir e tentar castigar os principais atores protagonistas daquela época, mas para compreender o fenómeno, para compreender o que é que se passou, para prevenir que situações que não pouco abonatórias que aconteceram, mesmo no período em que o avô do nosso companheiro ontem disse que não era um período de glória, que é para que as novas gerações de políticos possam prevenir para que nunca Cabo Verde regrida ao ponto de partida, ao ponto em que os cabo-verdianos não tinham liberdade, não tinham democracia, não podiam constituir grupos, não podiam ter reuniões livremente e mais, mesmo com visto de trabalho, os cabo-verdianos tinham que passar pela situação constrangedora de esperar para ter uma autorização da polícia para poder sair do país e procurar uma vida melhor lá fora. É necessário conhecer bem este período e agir na prevenção para que isso nunca mais volte a acontecer em Cabo Verde, mas também para que possamos ter ferramentas e instrumentos para combater o populismo emergente um pouco por todo lado e prevenir Cabo Verde, e trabalhar para que nunca mais Cabo Verde tenha falta de liberdade e democracia. Muito obrigado. O presidente do MPD dirigirá as palavras finais a todos os que nos acompanharam nesta tarde, com as duas conferências. Agradecemos novamente aos conferencistas e felicitamos também pela intervenção, ao presidente da JPD e da Associação das Mulheres Democratas, e para as últimas palavras, porque daqui a pouco o compromisso será outro. Passamos ao Sr. Presidente. Muito obrigado, boa tarde mais uma vez, para agradecer aos conferencistas, todos aqueles que nos acompanharam nesta conferência. Gostaria de fechar com a seguinte indicação. Nós vamos realizar, a partir de fevereiro, um ciclo de conferências,
orientado para o MPD no contexto do século XXI. Nós temos um percurso de sucesso. Passaram-se já mais de 30 anos. O mundo mudou, Cabo Verde mudou. Nós temos que refletir sobre o partido que temos, o partido que queremos, que seja sintonizado com os grandes desafios do país, no contexto mundial que vivemos, no contexto de Cabo Verde, mas continuar a colocar e reforçar a MPD como um partido reformista, que consegue impulsionar com ideias estruturadas. E o produto final vai ser a revisão do programa político. O nosso programa político é de 1990. Isto tem um significado muito forte, que de facto foi consistente. E na altura, é bom que façamos uma revisão, uma leitura dessa publicação, e que não deve estar muito disseminada. Por acaso tenho o privilégio de o ter. E há uns tempos atrás já tive que preparar uma conferência relendo e ver que na altura, 1990, ideias muito vanguardistas em todos os domínios que moldaram Cabo Verde, e algumas dessas ideias ainda estão por realizar, e que demonstra que havia de facto consistência, não foram coisas soltas preparadas para a ocasião. É um programa, de facto, muito estruturante, que tinha o ideal de impulsionar Cabo Verde para um nível de desenvolvimento superior. Mas já se passaram tantos anos que vamos ter que rever esse programa para o contexto atual, sem perder de vista os princípios, os valores fundadores, mas ajustar o partido às novas realidades e ajustar de uma forma dinâmica. Continuamos a ser aquele partido que faz mover o país pelas ideias e faz mover o país pelas soluções, e que compreende Cabo Verde e compreende o mundo. É este o desafio que está lançado. A partir de fevereiro iremos lançar este ciclo de conferências, com abertura em meados ou finais de fevereiro, depois conferências a nível de todos os concelhos do país, e durante todo o ano 2022, para podermos não só mobilizar os nossos militantes, simpatizantes, dirigentes, mas a sociedade relativamente àquilo que queremos para o futuro. Portanto, agradecer a todas e a todos, um bom final de dia de liberdade, e que Tubarões Azuis possa ter um bom resultado e possa vencer hoje. Obrigado.